Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você puder permanecer com sua Bíblia aberta, por favor, permaneça. Ou ligada, se você está usando o celular. Nós vamos ler do verso 11, a parábola do filho pródigo. O tema da nossa mensagem nessa noite é motivos para sair, razões para voltar. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer, festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra será exposta nesse momento. Ó Deus, somente pela ação do Espírito do Senhor na vida de cada um de nós, essa palavra, Deus, irá gerar frutos de justiça. Por isso, ó Pai, o convencimento pertence a Ti. A ação, ó Deus, de iluminar, ela provém do Senhor. Ó Deus, a mim me cabe
senão a humildade de estar diante de Ti, crendo no Teu poder, no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Me parece, irmãos, que quando eu leio o Evangelho de Lucas, que o capítulo 15, ele é o capítulo de achados e perdidos da Bíblia. Aqui, nesse capítulo, nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da moeda perdida, e nós temos também a parábola do filho que se perdeu. E Jesus conta essas 3 parábolas, oferecendo aos fariseus uma resposta. Ele utiliza-se das parábolas na perspectiva de que a sua resposta ela fosse compreendida. E a grande questão que os fariseus levantam aqui nesse momento era a seguinte: por que Jesus recebe pecadores e alimenta-se, ou porque o alimentar-se não é um bandejão, não é um restaurante popular, em que você entra, senta e vai embora e nem olha para quem está do lado. O alimentar-se aqui refere-se a um relacionamento de amizade. Em outras palavras, o que mexia com os fariseus e o que incomodava nesse momento é o fato de Jesus manter uma relação de amizade, um relacionamento com pecadores, homens e mulheres que não faziam necessariamente parte da religião judaica. E Jesus, então, ele oferece como resposta estas 3 parábolas. Os fariseus até podiam utilizar-se do Salmo 1 para poder confrontar Jesus em alguma coisa. E o Salmo 1 diz lá: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Talvez fosse até um álibi entre eles. Talvez utilizasse do salmista até como alimento para que a sua ira ainda fosse maior contra o próprio Jesus. Mas através da sua resposta, e uma resposta de certa maneira um tanto quanto leve, Jesus mostra com essas parábolas quais eram as perspectivas do seu pastoreio. Não é uma resposta, por mais que pareça ser simples, não é uma resposta tão simples assim. Jesus está falando de como ele enxergava as pessoas e o seu próprio ministério, que não se limitava ao judaísmo. Jesus está mostrando que o seu ministério é muito mais abrangente do que os judeus. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso até com relação à vocação pastoral. Pastores são convidados por uma igreja local. E eles podem ser convidados por uma igreja local para exercer ministérios específicos. Que na igreja nós temos um pastor que foi convidado há 80 anos atrás, nem tanto, né? 90. Há 35 anos, pastor. 36 anos atrás, para exercer um ministério local. Outros pastores, como Sádson, há menos tempo, foi convidado para exercer o ministério local numa área específica.
E assim sucessivamente com os demais pastores dessa igreja. No entanto, os ministérios desses homens, que são chamados pelo Senhor, são ministérios muito mais abrangentes. Não está limitado a uma instituição. Eles são chamados por Deus para serem pastores de almas, para serem pastores de vidas, de pessoas. Título de pastor muitos podem ter, mas a vocação pastoral é para gente piedosa, é para gente que carrega em seu coração, como diz Oswald Smith, paixão pelas almas. E é isso que Jesus está expondo para os fariseus. O meu compromisso, eu vim a esse mundo para salvar pecadores. E para que eu salve os pecadores, eu preciso saber aonde eles estão e eu preciso estar junto a eles. Mas o interessante é que nessas três parábolas, por exemplo, na primeira delas, a parábola da ovelha perdida, o pastor, ele é alguém proativo. Ele não é alguém que espera a ovelha perdida voltar. Ele é alguém que vai ao encontro, exercendo sua proatividade e percebendo a falta, ele vai então atrás da ovelha. Ele não desiste, ele coloca nos ombros, ele retorna com ela em segurança. Na parábola da moeda perdida, da mesma forma, existe aqui uma proatividade. A Bíblia diz que também vai atrás da moeda que se perdeu. Acende a lamparina, movimenta a mobília, varre a casa, até que encontra aquela moeda depois de muito empenho. E a Bíblia diz que houve um empenho de quem foi atrás da moeda. Já na parábola do filho pródigo, parece que não existe essa proatividade do pai. Não existe um esforço paterno em busca do filho que está ao largo, se alimentando até de comida alfarrobas que os porcos comiam. Não existe aqui um esforço físico que o conduzisse até esse filho que se encontrava perdido, não só perdido fisicamente em outro lugar, mas perdido nas suas ideias e nos seus ideais. E certamente que esse lugar de perdição, ele começa dentro da própria casa, quando o filho vai requerer a sua herança, ou parte da sua herança, enquanto seu pai ainda era vivo. Já certamente circulava em seus pensamentos algo que fugia ao normal ou ao natural. E em momento algum aqui na parábola, há uma atividade partindo do pai, no sentido de, preciso sentar com meu filho aqui, bater um papo. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui com meu filho. Talvez porque o texto não queira mostrar tantos detalhes da vida desta família, mas o interessante é que, partindo daquilo que o texto nos mostra, houve um silêncio paterno. Houve um calar desse pai diante das crises que o filho estava vivenciando. Parece que existe uma concordância, e talvez alguns podem até entender como uma frouxidão de um pai ausente,
de um pai liberal demais, de um pai que não se importa com as consequências e dores desse filho, ou que esse filho possa estar enfrentando. Talvez a ideia de um pai que sucumbe às vontades daquele filho e permite uma vida libertina por parte daquele filho. Nós não podemos ler as Sagradas Escrituras com toda essa condenação, porque a Bíblia não nos detalha sobre o convívio desta família, não nos dá muitos detalhes sobre o convívio desta família. Mas nós queremos olhar, nesse momento, para este pai como uma figura do próprio Deus. Eu acho que é justamente essa a ideia da parábola. A ideia de entendermos que esse pai aqui, se pudermos fazer aqui um paralelo, nós vamos entender esse pai como sendo o próprio Deus. E entender que este filho, ou precisamos olhar para esse filho como que o olhar para um espelho, em que nós enxergamos nós mesmos nas atitudes que esse filho tem para com o seu pai. Não só um espelho que mostra o meu estereótipo, mas um espelho que mostra o meu eu e os meus egocentrismos. E é por isso que eu quero aqui com os irmãos pensar sobre os motivos e as motivações que levam ou que levaram a partida daquele jovem e as razões que o trouxeram de volta para a casa do pai. Nós podemos falar hoje sobre muitas coisas, escolhas de fé, escolhas do nosso cotidiano, falar sobre consequências, falar sobre arrependimento, mas, sobretudo, falar sobre acolhimento de Deus e perdão que Ele exerce sobre cada um de nós. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Nós temos aqui um filho que chega diante do pai. Eu acredito que essa parábola seja uma parábola um tanto quanto conhecida. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar? Eu acredito que seja uma história um tanto quanto conhecida e pregada. É por isso que talvez eu não me detalhei tanto aqui a própria história em si, mas fala daquele jovem que chega diante do pai, pede o pai parte da herança, o pai lhe dá aquilo que lhe cabe, e ele vai viver de uma maneira dissoluta. A Bíblia até usa uma expressão que diz que ele viveu de maneira desenfreada, sem freio na sua vida. Ele gasta tudo nos prazeres que ele encontra pela frente, e quando tudo acabou, ele entra num estágio de dor, de sofrimento, de solidão, de angústia. Ele vai parar no meio de porcos, quando ele se lembra do pai e volta para casa. Esse é o resumo da história. Mas quais os motivos que levam esse jovem a sair de casa? A princípio, a Bíblia não fala de uma mãe nesse texto. Talvez porque a própria cultura da época não trazia tantos detalhes a respeito das mulheres. Apesar de Jesus ser um homem que sempre deu valor à vida da mulher, nesse episódio não há nenhum resquício, nenhuma menção à vida da mãe desse jovem. Mas, pelo que tudo indica, o pai era uma pessoa do bem, era uma pessoa bondosa, era uma pessoa que até os empregados tinham respeito por ele, porque ele tratava bem até os empregados.
não tinha nada de desacordo, não havia desavenças. Parece que, pelo que tudo indica, que era uma pessoa bem resolvida economicamente. A princípio, numa leitura mais grossa, não há motivos de crise, a não ser aquelas que existem na alma desse jovem. É aquele jovem que tem tudo, mas parece que não tem nada. E quando nós falamos de um jovem aqui, nós estamos falando de um jovem adulto. Nós não estamos falando de um adolescente. Nós estamos falando de um jovem adulto que tem um desejo por liberdade e por independência. Todos que já passaram pela juventude sabem do que eu estou falando. O jovem quer ter a sua casa própria, fazer as coisas do seu jeito. O jovem tem uma maneira diferente de pensar. Ele está descobrindo aquilo que nós já descobrimos lá atrás, mas para ele é novidade. Por vezes o jovem se sente tão poderoso que ele se acha até mais sábio do que os próprios pais, naquilo que tange à sabedoria e ao ensino. Ao conhecimento não, porque às vezes o pai é analfabeto, semi-analfabeto, pouca leitura, e o filho, ele é bem sucedido na escola e ele vai ter mais informação do que o pai, mas isso não indica que ele tem mais saber do que o seu pai, de maneira alguma. Mas é desejo de quase todos os jovens, e eu não quero aqui generalizar e dizer que são todos, porque um ou outro na sua própria rebeldia pode dizer que com ele não é assim, mas o jovem, ele quer ter a sua liberdade. A Bíblia diz que ele quer ter a sua própria vida, e isso muitas das vezes significa livre de regras e de supervisão paterna. É interessante que todo lugar ou todo ambiente onde existem regras muito engessadas e muito rígidas, por vezes, nessa cultura que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo que nós vivemos hoje, as pessoas não lidam muito à rigidez dos processos. É assim nas escolas, é assim nos relacionamentos pai e filho, é assim na igreja. As pessoas buscam ser livres. Mas o que significa ser livre? E por muitos, ou para muitos, essa relação de busca de liberdade e de independência, ela está atrelada também às questões espirituais. Porque se nós fizermos essa conjectura, ou esse paralelo, de que esse pai é Deus, e de que nós somos o espelho desse jovem, nós também estamos todos os dias nessa casa que nós podemos chamar de igreja, nessa grande família que chamamos uns aos outros de irmãos, que estamos aqui cercados de regras, de normas, que estamos cercados aqui de muitos princípios e valores, mas que por algum motivo que parte de dentro de cada um de nós, a gente se sente incomodado com eles. Uma vez eu enfrentei uma situação na igreja onde eu pastoreava, de maneira muito inusitada. Eu nunca tinha passado por aquilo. A gente era uma igreja pequenininha. Cheguei lá na igreja, tinha 84 membros, e nós conseguimos quase que dobrar, fomos para 144 membros. E a igreja já tinha comprado 3 lotes, um do lado do outro, e a gente precisava, então, construir um templo maior, porque reuníamos naquelas capelas feitas pelos americanos, e ali cabe 110, 120 pessoas, passou disso, já não fica gente para o lado de fora.
A gente tinha 144 membros, mais os frequentadores, então a gente teve que ampliar. E fizemos um templo para 1.100 pessoas, Segunda Igreja Batista em Passos. Inauguramos, falecido pastor Russell Shedd esteve lá na inauguração, e nós ganhamos, na ocasião, de uma igreja no Rio de Janeiro, nós ganhamos Igreja Batista, não, já tem mais de 20 anos, eu não vou me lembrar o nome, mas nós, pastor Purim, qual igreja que é? Meyer, igreja do Meyer, pastor Purinho, eles trocaram a bancada da igreja e nos doaram todos os bancos parecidos com estes. E nós colocamos aqueles bancos na igreja, mas era um templo para 1.000 pessoas, com 150 pessoas lá dentro, 200 pessoas lá dentro. Então ficava muito espalhado. O que os diáconos da igreja resolveram fazer? Colocar uma fitinha nos bancos de trás, de maneira que as pessoas não se assentariam naqueles bancos e assentariam nos bancos da frente. E aí uma irmã da igreja, toda vez ela vinha, arrebentava aquela fita e sentava lá atrás, e só ela ficava lá atrás. E um irmão teve uma ideia, falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cordinha, que aí não tem como ela arrebentar, e ela vai sentar na frente. Eu ouvi, não dei muita opinião, mas essa irmã levou uma faca para a igreja. E ela, com uma faca, ela cortou, xingando Deus e o mundo, sentou lá, assistiu o culto, foi embora. E aí os irmãos que tinham colocado a cordinha, em vez de ir lá conversar com ela, o que eles fizeram? Vai lá no pastor e fala, pastor, vai lá na casa dela conversar com ela. E vai eu conversar com a irmã, por que ela tinha cortado. Enfim, eu estou contando essa história para dizer que nós, como espelho desse filho, que muitas das vezes carrega insatisfações internas, que não tem nada a ver com o fato de sentar na frente ou atrás, a coisa mais simples do mundo é eu sentar 2, 3 bancos à frente, deixar de sentar atrás, mas não era essa a questão, era o que estava por trás disso, corroendo a alma daquela irmã, as insatisfações que ela já estava carregando de muito tempo, com muitas pessoas. E ela achava que as pessoas então queriam podar ela o direito de sentar aonde ela queria sentar. E com uma conversa, as coisas se resolveram. E a irmã está lá até hoje, uma bênção. Mas foi necessário um diálogo para descobrir o que de fato estava no coração daquela irmã incomodando. E nós estamos aqui falando de motivos que nos levam a sair. Há muitas pessoas saindo das igrejas. Há muitas pessoas indo embora com insatisfações crônicas na sua alma, por motivos fúteis. Mas não conseguem expor as suas insatisfações. E esse nem sempre é um desejo simples de liberdade, mas isso também pode nos motivar a sair. Há quantos jovens, por exemplo, que se veem dentro ou criado, como dizem alguns, nascido na igreja, e eles se veem numa situação de regras, de julgo, e eles querem, de certa forma, uma liberdade, uma independência para poder viver a vida deles. Podemos, nas nossas conjecturas, dizer que isso foi, de fato, um dos motivos. Nós poderíamos falar aqui de abusos, de ambiente tóxico, de imposições,
nós podemos falar de imposições de regras e normas. Nós não sabemos se isso acontecia, mas pode ter sido um dos fatores que levou esse jovem a chegar no pai e dizer assim: olha, me dá o que me pertence, que eu quero ir embora. Aqui, meu querido, para mim, nesse exato momento, não importa muito o que levou esse jovem a sair. Mas o que me importa muito é saber no seu coração se existe alguma motivação no seu coração que te leva ao desejo de saída. E eu não estou dizendo necessariamente de sair de uma igreja, mas às vezes esse desejo ele é muito mais amplo e se torna até mesmo um desejo de abandono de fé. Uma crise na fé que por vezes se torna uma fuga. Mas há também um segundo motivo que pode ter levado esse jovem a sair, que é senão a insatisfação e a própria curiosidade. Jovem é curioso. Jovem tem sofre uma certa influência de amizade. Jovem busca por referências. E certamente alguma insatisfação pode ter gerado. Ele vislumbra o mundo externo como algo mais atraente, mais emocionante do que a vida na casa do próprio pai. Ele consegue ver que as coisas de fora são mais interessantes que as coisas de dentro. E às vezes, num desespero, a gente quer fazer com que as coisas de dentro se tornem mais interessantes que as coisas de fora. E a gente comete mais absurdos dentro do que os lá de fora. A gente nunca deve fazer nada para manter jovem ou qualquer pessoa dentro de igreja, a não ser a conversão em Cristo Jesus, irmãos. O que nos mantém aqui dentro desta igreja, firmes no reino de Deus, é a nossa conversão em Cristo Jesus. Nada mais do que isso. Porque senão a gente vai ter que cada dia ficar virando pirueta para lá e para cá, para agradar um e outro, e no final não agrada ninguém. A busca por prazeres mundanos. Sim, se a insatisfação e a curiosidade, ela move as pessoas, e aliás, João até nos adverte a respeito disso. Lá em 1 João, no capítulo 2, verso 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece firme para sempre. A busca por prazeres mundanos também tem levado, ou motivado, ou sido o motivo de muitas pessoas saírem. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que estiveram entre nós, foram servos e servas do Senhor, serviram a Deus, ministraram sobre as nossas vidas e hoje não seguem mais o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje não estão mais entre nós. Sabe por quê? Por conta dos prazeres desta vida. A parábola mencionada aqui do filho pródigo, ela menciona que ele gastou toda a sua fortuna, ou aquilo que o pai havia lhe dado, e a Bíblia diz assim, usa-se dessa expressão: vivendo dissolutamente. Ele foi gastando com aquilo que ele entendia que lhe trazia algum tipo de prazer. Ele procurava satisfação naquilo que o dinheiro podia comprar, longe do convívio da família.
O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer, Romanos 8, de 5 a 9, porque os que são da carne inclinam-se às coisas da carne, mas os que são do Espírito, às coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quantas das vezes, irmãos, somos tentados aos prazeres do mundo? Russell Shedd, que acabei de citar anteriormente, esteve conosco, escreve um livro em que ele fala que as grandes batalhas desse mundo são 3. A carne, o mundo e o diabo. Nós temos que resistir a esses 3. No entanto, aquilo que é mais difícil de se resistir é a própria carne. Há um livro interessante, o título dele é O Impostor que Habita em Mim. Sim, fala de nós mesmos, daquilo que o apóstolo Paulo teve coragem de escrever quando ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu tenho feito. Dos pecadores, ele diz: eu sou o principal. Essa batalha que em nós existe e que nós não podemos negar, e que muitas das vezes, não levando isso em conta, acaba cedendo aos prazeres desse mundo e nunca mais retorna para os braços ou para o acolhimento do Pai. São pessoas que sabem que a igreja é prazerosa, sabe que a igreja tem o caminho certo, sabe que pregamos a verdade, mas cederam aos prazeres desse mundo. Essa é a realidade de muitas pessoas que estão lá fora, que vivem lá fora. Mas a grande questão é: por que esse pai permanece calado? Por que esse pai não vai ao encontro desse filho, como na parábola da ovelha perdida? Talvez agora fosse o momento desse pai se levantar e, com o coração cheio de fé, ele dizer: eu vou aonde o meu filho estiver, e lá eu vou resgatar o meu filho, vou trazer ele para casa. Mas me parece que esse pai, ele é confiante naquilo que ele mesmo ensinou aos seus filhos. Parece que esse pai, ele nos ensina aqui uma fé diferente daquela que nós, por vezes, exercemos na nossa prática. Um pai que confia de fato que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Não há palavras aqui nessa noite que vá te convencer do seu pecado. Talvez as minhas palavras te deixem ainda mais arredio. Talvez as minhas palavras cheguem ao seu coração com mais dureza. Mas o que nos convence de pecado, de justiça e de juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está aí nesse momento agora falando com você. A Bíblia diz, meus irmãos, que chegará o dia em que Deus revelará os segredos dos nossos corações. Porque há sim segredos escondidos em nossos corações. E isso se torna uma sobrecarga para cada um de nós. A gente não tem coragem de falar, a gente não tem coragem de confessar, a gente não tem coragem sequer de assumi-las. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus
vai ao nosso encontro aonde quer que estejamos. E Ele começa a nos convencer do pecado, do juízo. A Bíblia diz que aquele jovem havia recebido tudo do seu pai desde a meninice, todo o amor, todo o carinho, toda a ministração de fé. E aquele jovem, o que me chama a atenção, que sem nenhum confronto, não houve da parte de ninguém um confronto, alguma coisa que lhe jogasse na cara dizendo, está vendo? Falei que o negócio ia dar ruim. Aí, ó, o que você vai fazer agora? Agora você está perdido aí, ó, tem ninguém para te ajudar. Não. A Bíblia não diz que houve isso sobre a vida daquele jovem. A Bíblia não diz nem que um pregador itinerante foi lá e confrontou a vida desse jovem. A Bíblia não fala que esse jovem nem sequer ouviu de alguém um versículo, sequer. Mas a Bíblia diz assim, que caindo em si. E essa expressão, irmãos, cair em si, é uma expressão que tem muita coisa envolvida aí. O verso 17 diz, então, caindo em si. Você sabe aquele momento que eu já falei sobre isso aqui, e eu não estou falando aqui de patologia mental, mas a gente ouve vozes que fala conosco, e essa voz que fala conosco lá no íntimo do nosso coração, para aqueles que conhecem o Espírito Santo de Deus e para aqueles que também não conhecem, mas que Ele é verdade, essa voz do Espírito vem nos convencendo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus fala conosco na nossa intimidade, e é nessa hora que nós fazemos uma análise de nós mesmos. É nesse momento que esse jovem olha para dentro de si. Ele não olha mais para o mundo, para os prazeres do mundo. Aquilo já não traz mais nenhum benefício, muito pelo contrário, aquilo só traz dor e desespero. Ele vai em busca de prazer. Ele sai da sua casa como um hedonista. Mas ele agora, ali, ele tem um encontro com o desespero e com a angústia. Ele está alimentando porcos. Ele gastou tudo que o pai lhe deu. Ele está envergonhado. Ele não tem como sobreviver. Mas tem alguém que vai lá, e esse alguém é pessoa. Ele vai lá e sopra no ouvido dele e diz. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele caindo em si, no verso 17, no verso 18 ele diz, vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou dizer, olha só olha só o discurso dele para o pai. O discurso dele é o seguinte, pai, foi mal, vou fazer isso de novo não, me recebe aí. Não é esse discurso do desculpa. Ele assume um erro espiritual na sua vida. Ele diz, o meu erro, pai, é que eu pequei contra Deus e contra o Senhor. No verso 18 ele diz, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Há dois pecados agora, pai,
que eles estão como um aguilhão entrando na minha alma. Há duas feridas abertas aqui. Não é o fato de me alimentar das alfarrobas dos porcos. O problema aqui, Pai, não é a minha vergonha. Não é que eu estou maltrapilho. O problema agora, Pai, é o fato de ter que encarar o justo juiz. E eu preciso dizer a ele: pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. É confissão de pecados, irmãos. É muito mais do que adentrarmos um consultório. É muito mais, irmãos, do que falarmos para o papai e para a mamãe, ou para algum coleguinha. É muito mais, é nos ajoelharmos diante de Deus e dizer: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, e já não posso ser considerado teu filho. A primeira razão que aquele jovem tinha para voltar é a angústia e o sofrimento que ele tinha, ou que ele estava vivendo. E o pecado, meus irmãos, como diz Romanos 6:23, é um só: o salário dele é a morte. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27 diz: porque se pecamos voluntariamente, presta atenção, se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, você que é crente, eu, e pecamos depois disso, depois de conhecermos a verdade em Jesus Cristo, já não nos resta mais o sacrifício de Cristo pelo pecado, mas uma certa expectação horrível sobre nós de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os nossos adversários. Aquele jovem reconhece o seu erro. Como disse, não estava relacionado à fome, miséria, às suas próprias escolhas. Ele percebe que até os empregados da casa do pai viviam melhor do que ele, sem as acusações na sua mente. Porque se tem uma coisa que o pecado faz, é destruir a pessoa por dentro, nas acusações que Satanás diariamente faz a essa pessoa. Vai ter muitas discussões lá com Paulo a respeito do mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Mas é justamente isso. As razões que esse jovem tinha para voltar, e eu aqui paro e penso uma coisa: se você estivesse no pior momento da sua vida, você voltaria para um lugar tóxico? Você voltaria para um lugar de dor? Você voltaria para um lugar em que você foi machucado? Você voltaria para um lugar onde as pessoas não te respeitavam? Você voltaria para um lugar onde não havia presença de Deus? Aquele jovem quer voltar para onde? Para a casa do pai. Não é só pelo conforto físico, mas porque na casa do pai ele aprendeu coisas que o mundo não conseguiu mostrar para ele. A gente só valoriza o céu depois que vai ao inferno. É por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente não pode ficar achando que as coisas lá fora estão melhores do que aqui dentro, porque não estão. Pode ter certeza disso. Eu quero falar sobre o significado desse retorno.
e já encerro a minha mensagem. Não importa quão longe você esteja nesse momento. Não importa o quão longe você esteja afastado do Senhor. Não importa quão graves sejam os seus pecados e os seus erros. Eu quero dizer para você, a graça de Deus é para você. O amor do Pai é por você. E o Pai te espera e aguarda o seu arrependimento. O perdão e a restauração são oferecidos livremente, sem a necessidade de o filho merecer. Deus oferece sem você merecer. Eu quero encerrar essa mensagem com uma história contada pelo falecido evangelista Billy Graham. Ele diz que um jovem resolveu sair de casa em rebelião, discutiu com seu pai, disse algumas palavras que feriram muito o coração do pai. E diante daquele pecado, ele sai de casa para nunca mais voltar. E ele vai viver bem longe, bem distante de tudo e de todos. Billy Graham diz que aquele jovem sofreu tudo que o mundo podia proporcionar de sofrimento a ele. E aquele jovem um dia maltrapilho na sarjeta, drogado. Ele então lembrou do seu pai, do que ele havia feito ao seu pai, e ele resolve então voltar para casa. Mas ele ficou na dúvida se o pai o receberia. E ele então resolve fazer um teste. Ele escreve uma carta, com a ajuda de alguém do correio, e na carta ele diz assim: pai, há muitos anos que nós não nos encontramos. Eu sei que muita coisa mudou dentro do seu coração, mas em especial, muita coisa mudou dentro de mim. E eu preciso encontrar com o Senhor. Eu estou arrependido e quero te dar um abraço, meu pai. Mas eu não sei se o Senhor irá me receber aí na sua casa. Então, através dessa carta, eu peço ao Senhor, no dia tal, na hora tal, eu vou passar em frente à casa. E eu espero que aí na frente da nossa casa ainda tenha um abacateiro, aquele abacateiro. E se o Senhor quiser que eu volte, o Senhor vai colocar uma bandeirinha branca lá no alto do abacateiro, e eu vou passar aí na frente. E se eu ver a bandeirinha branca lá no alto, eu vou descer e vou te dar um abraço. E mandou aquela carta. No dia acordado, na hora acordada, aquele jovem pegou um ônibus, e ele foi ali, todo sujesmundo, dentro daquele ônibus, as pessoas se afastando dele. Quando o ônibus chegou no bairro dele, ele ficou muito ansioso. Mas quando chegou na rua do pai dele, ele não conseguiu esperar, ele colocou a cabeça para o lado de fora, para olhar para aquela árvore, e ele, quando coloca a cabeça para o lado de fora, ele vê o abacateiro, e ele tem uma surpresa. Naquele abacateiro não tinha uma bandeira branca, mas em cada galho daquele abacateiro, o pai colocou uma bandeirinha branca, para que aquele filho não tivesse dúvida alguma do seu perdão. O pai, ele está assim, ó, de braços abertos para mim e para você.
nós pisamos na bola, nós erramos, nós pecamos, nós nos distanciamos, nós fugimos, nós blasfemamos. E agora Ele está de braços abertos dizendo: filho, arrependa-se e volte para casa. Feche os seus olhos. O Evangelho é para pecadores. O Evangelho não é para pessoas perfeitas. O Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo, que Ele ressuscitou e vive, e veio buscar pecadores. A resposta para os fariseus, diante dessas parábolas, foi a seguinte: eu vim buscar os pecadores. E meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor espera você de braços abertos, no mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus está te perdoando diante do seu pecado, caso você, nessa noite, diga: Pai, eu te peço perdão nessa noite, no nome de Jesus. Poderia te chamar aqui para orar pela sua vida, mas essas coisas se resolvem no nosso coração. Essas coisas se resolvem aqui dentro de nós. Arrependimento é algo lá dentro da nossa alma. A confissão, por mais silenciosa que esteja, ou por mais silencioso que estejam os nossos lábios, a confissão é o grito da nossa alma, dizendo: salva-me, Senhor. Mas se nessa noite tem alguém aqui, eu não estou falando de alguém que esteja em dúvida, não. Eu estou dizendo, se tem alguém aqui cujo Espírito Santo de Deus está confirmando no seu coração agora e dizendo: é com você, filho, arrependa-se. Eu gostaria de te convidar, com toda a força que o Espírito Santo possa lhe dar nessa noite, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. E eu sei o quanto é difícil fazer isso, mas às vezes necessário uma atitude nossa. Atitude de voltar, de retornar, de vir, de voltar para os braços do Pai. Há alguém nessa noite, afastado do Evangelho, afastado de Cristo Jesus, essa mensagem é para você. Vamos orar, depois nós vamos cantar. E se você quer que oremos pela sua vida, saia do seu lugar e esteja aqui à frente conosco. Deus querido, ó Deus, o Senhor é Deus que resgata. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo convença do pecado, do juízo. Ó Pai, no nome de Jesus, se há pessoas aqui precisando de salvação, ó Deus, que entreguem a sua vida a Ti, ó Pai, único Deus verdadeiro, e que o Senhor se torne o Deus dessa alma, no nome de Jesus.